A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sejam com todos nós. Gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo por se fazer presente mais uma vez aqui conosco, através do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Gratidão também ao nosso Senhor Jesus Cristo por trazer cada um de vocês aqui a mais uma live aqui da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Todos vocês que estão conosco aqui todos os dias, vocês que estão pela primeira vez e vocês que ainda vão chegar ou através de nossas gravações. Sejam muitíssimo abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e sejam com todos nós. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos estar agora apresentando aqui para vocês. Eu me chamo Fátima Abençoada e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, é quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do nosso cenário e as cores das nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la em nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós trabalharmos com essas 2 autoridades espirituais, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos, amigos do Senhor Jesus, o Cristo. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada, nos livros de Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, e João, capítulo 15, versículo 15. E vejam os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Minha missão é de uma tribo, de um rebanho das 100 ovelhas do Senhor Jesus o Cristo, e de ministrar 12 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que sempre fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que sempre houveram sorteios, nos livros de Atos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico, capítulo 16, com foco no versículo 8 ao 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias, capítulo 11, versículo 1 e 2, e no livro da sabedoria, livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, que está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção, temos um convite que nós fazemos para vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas, escolhendo o número de 1 a 100. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, você também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante todas as nossas lives de segunda a sexta, no @as_sem-ovelhas. Vocês estarão recebendo orações após essa live todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, também de madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa nossa igreja virtual, basta você estar nos seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários seu primeiro nome e que você é membro das 100 ovelhas. E diga qual número de rebanho de 1 a 100 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e que o reino dividido não prospera. Leiam e meditem no livro de Mateus, capítulo 12.
Perdão. E saibam que estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você provar, trazer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias que o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus ou Cristo de uma forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, no @as_sem-ovelhas, podem ter acesso à graça de Cristo. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar. E sendo essa pessoa fiel aos nossos canais, sendo inscritos ou seguidores, ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar e dizimar nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículo 25 e 30, 32, Lucas, capítulo 5, versículo 14, Lucas capítulo 6, versículo 38 e 40, Lucas capítulo 11, versículo 41 e 42, Romanos capítulo 15, versículo 16 a 18 e Provérbios capítulo 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição da live. Em outras redes sociais, vocês vão encontrar o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui acima. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, muitos trabalhos, muitas franquias, muitas rendas complementares financeiras, muitas consignações, muitos cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais. Para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso. E muita atenção também, todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para todos vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos para a sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra do Senhor Deus para conosco e guardando os comprovantes, independente do valor, não importa se é R$1 ou se é 1 bilhão, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários de sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, seu município, seu estado ou o seu país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso.
Sejam muito bem-vindos. Gratidão para todos vocês que estão chegando agora. Seja bem-vindo com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Vocês que estão conosco desde o início da live e vocês que estão chegando agora. Muitíssima gratidão. E vocês que vão chegar depois também nas gravações. Muitíssima gratidão pela presença de cada um de vocês. Não esqueçam de curtir a nossa live, dar o seu joinha, se inscrever ou de nos seguir, dependendo da rede social, para estarem continuando a receber orações após essa live, tá bom? E vamos iniciar as nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, sendo derramado agora sobre o alto de nossas cabeças, até a planta dos nossos pés, e queimando e destruindo todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que te tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Que ele seja preso, ele, toda a obra dele, pelos poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, sendo derramado agora sobre cada uma vida aqui presente, cada lar, cada ambiente, sobre cada um portal, portas e janelas do corpo, da alma e do espírito, de cada lar, cada ambiente, aonde quer que essa live chegar agora, aonde quer que ela for compartilhada e futuramente nas gravações. Que haja o cumprimento dessa palavra sobre a vida de cada uma vida aqui presente, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Eu peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, dizimar, ofertar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo. Amém. Agora estarei apresentando as minhas mãos para darmos início ao sorteio das nossas ministrações. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear cada um dos 100 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todas as ovelhas dos 100 rebanhos do Senhor Jesus, o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos, incluindo para as 12 ministrações em Salmos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito, e vivifica cada vida aqui alcançada nessa live, em cada lar, em cada ambiente, aonde essa live chegar agora ou futuramente nas gravações, em cada compartilhamento, e que haja os poderes que há no fogo do Espírito Santo de verdade, sendo derramado agora sobre o alto da minha cabeça, até a planta dos meus pés, queimando e destruindo todo o mal e toda obra do mal que tentar me impedir de eu fazer a minha obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que ele seja preso, ele, toda a obra dele agora, é o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Vamos estar agora iniciando o primeiro livro sorteado. Antes estarei informando para vocês, lembrando de uma belíssima coleção que foi lançada de 12 livros com o título Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios, da minha filha Milena, ministradora do @Mile, com 2 L's e E, Mile Ofertadim, e do @Igrejas Benditas, onde ela mesma estará informando como adquirir essa belíssima coleção, abençoadíssima para cada uma área e setor da sua vida, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Milena. Muitíssimo amém, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, a todas as amadas ovelhas do Pai que estão juntas conosco nessa live. Abençoados, essas
12 livros vão muito além de um investimento intelectual, pois além de você adquirir a sabedoria, a inteligência, o conhecimento, discernimento, entendimento, seja da área profissional, política, empresarial, financeira, seja da área espiritual, ministerial, você também tem a garantia de que tanto a sua vida profissional financeira como a sua vida espiritual, ministerial, já foram mudadas e transformadas para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Pois nós também estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil. Ou seja, se no seu município tem 10 mil pessoas, no mínimo 200 pessoas estarão sendo contratadas para trabalhar conosco, independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé, para trabalhar seja na área empresarial, política, financeira, ou seja na área espiritual, ministerial, recebendo seu salário, como o Senhor Jesus determinou em Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. E as pessoas que compram esses 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios, ou também as pessoas que vendem esses 12 livros sem ter custo nenhum, tendo uma comissão de 30% em cada um livro que você vender, sem você ter custo nenhum de entrega, logística, de estoque, nem de nada disso, pois os livros são digitais. Você tanto compra em qualquer lugar do mundo, como você vende para qualquer uma pessoa no mundo. Você adquire a coleção completa no comentário fixado, na descrição da live, ou então no link na minha bio do meu canal, @mileofertadim. E para se tornar um vendedor e já ter uma renda complementar financeira junto conosco, basta você estar aí acessando o privado, bate-papo, dependendo de cada uma rede social, é um nome diferente, mas entre em contato conosco no particular, que a nossa produção vai estar respondendo a cada um de vocês. E tanto as pessoas que se tornam vendedoras e vendem 12 livros, como também as pessoas que compram esses 12 livros, ambas têm a garantia de já terem uma vaga de liderança conosco, independente da sua grau de escolaridade, das suas posses financeiras ou do seu segmento religioso de fé, para trabalhar seja na área empresarial, política, financeira ou na área espiritual, ministerial, recebendo seu salário. Então entre em contato conosco, pois quando a porta verdadeiramente é aberta pelo Senhor Deus, todos são mais que vencedores, exceto o inimigo, que esse já foi derrotado, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Glórias e aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Tá dado o recado, belíssimo. Qualquer dúvida, algumas redes sociais aqui no privado, no @as_sem-ovelhas, ou no @mile com 2 L's e E oferta DIM, e @igrejas benditas, onde ela mesma, a Milena, ministra a palavra do nosso Senhor Deus. Vamos ao primeiro livro sorteado, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é o livro de Glórias e Aleluia. Livro de 2 João, capítulo 1 e único. 2 João é uma meditação para todos nós. 2 João, capítulo 1 e único. E lembrando a cada um de vocês que, por nós trabalharmos com a Bíblia como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, estarei lendo somente 7 versículos, mas você deve interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, lendo todo o capítulo, porque é necessário você interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, lendo todo o capítulo, para que você traga anjos celestiais e a presença do Espírito Santo de verdade, do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua presença onde quer que você esteja lendo e meditando no livro e no capítulo da Bíblia Sagrada. Livro de 2 João, capítulo 1 e único, que é uma meditação para todos nós, está escrito assim, do versículo 1 ao 7. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este,
que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Glórias e aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo de 2 João, capítulo 1 e único, está escrito assim: os falsos ensinadores e como tratá-los. Glórias e aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estarei lendo agora para cada um de vocês mais uma das 100 mensagens que estão sendo apresentadas em nossos canais de nossas 12 igrejas virtuais, aonde está escrito assim: muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada uma só das 7 afirmações para estar recebendo 200 milhões de reais. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz... Prove para nós, 4. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus, do Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine o livro de João, capítulo 9, versículo 31, e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas, e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Agora vamos estar dando início ao sorteio dos 100 rebanhos. Eu peço que vocês escolham o número de 1 a 100 para estar recebendo aqui um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, que será uma meditação para cada um dos rebanhos que você escolher, de 1 a 100. Lembrando que estamos ao vivo de segunda a sexta e sábados e domingos são reprises das lives realizadas durante a semana, no mesmo horário, 8 horas e 12 minutos. Rebanho par sorteado é o rebanho par de número 46 e rebanho 96, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 95, para quem escolheu ser parte do rebanho par 46 e do rebanho 96. Salmos capítulo 95, para a sua meditação. Salmos capítulo 96, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 45 e do rebanho 95. Salmos capítulo 96, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado. Rebanho par de número 18 e rebanho 68. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 29, para quem escolheu ser parte do rebanho par 18 e do rebanho 68, Salmos, capítulo 29. Salmos, capítulo 30, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 17 do rebanho 67, Salmos, capítulo 30, para a sua meditação. Agora vamos dar início às 12 ministrações do livro de Salmos, onde eu peço que todos meditem somente no seu pensamento o número de 1 a 12, para no final dessa live estarem recebendo um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade para a sua vida. Então meditem aí no número de 1 a 12, para no final estar recebendo uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade para a sua vida. E o primeiro Salmos a ser ministrado, dentre os 12 que serão, Salmos capítulo 64. Salmos capítulo 64. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Salmos capítulo 64. Não se esqueçam de curtir a nossa live, de dar o seu joinha, dependendo da rede social, se inscrever ou de nos seguir e apertar aí no sininho nas opções todas para vocês estarem recebendo as notificações quando estivermos ao vivo aqui, de segunda a sexta, e a partir das ministrações feitas em reprises. Lembrando que todos os dias, de segunda a segunda, temos reprises do @as_sem-ovelhas ao meio-dia e 12 minutos, para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 64, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito. Falam secretamente armar ciladas. Dizem, quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos. Glórias e aleluia, louvado seja e engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 64 do livro de Salmos está escrito assim: proteção contra os inimigos. Aleluia. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 22 e rebanho 72, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 139, para quem escolheu ser parte do rebanho par 22, do rebanho 72, Salmos capítulo 139 para a sua meditação, Salmos capítulo 140, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 21 e do rebanho 71, Salmos capítulo 140 para a sua meditação. Agora vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 14. E rebanho 64, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de 59, livro de Tiago, que possui 5 capítulos. Vamos ver então qual dos 5 capítulos o Espírito Santo de verdade estará escolhendo aqui para o rebanho sorteado. Livro de Tiago, capítulo 4, para quem escolheu ser parte do rebanho par 14, do rebanho 64, Tiago, capítulo 4, para a sua meditação. Tiago, capítulo 5, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 13, do rebanho 63, Tiago, capítulo 5, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações, somente no livro de Salmos, onde o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 124. Salmos, capítulo 124, é a nossa próxima ministração, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nós teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teriam passado uma torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Aqui neste capítulo 124 do livro de Salmos está escrito assim: Deus, nosso protetor e libertador. Aleluia. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 20 e rebanho de número 60, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 140, para quem escolheu ser parte do rebanho par 20 do rebanho 60, Salmos, capítulo 140, para a meditação dos rebanhos pares, Salmos, capítulo 141, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 19 do rebanho 69, Salmos, capítulo 141, para a sua meditação. Agora vamos estar sorteando mais um rebanho par
Rebanho par de número 26 e rebanho 76, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 73, para quem escolheu ser parte do rebanho par 26, do rebanho 76, Salmos, capítulo 23, para a sua 73, perdão, para a sua meditação. Salmos, capítulo 74, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 25, do rebanho 75, Salmos, capítulo 74, para a sua meditação. Agora vamos a mais uma ministração das 12 ministrações, somente no livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo 123. Salmos, capítulo 123, do versículo 1 ao 4, pois possuem somente 4 versículos. Salmos, capítulo 123, do versículo 1 ao 4, que está escrito assim: A ti que habita nos céus, elevo os olhos, como os olhos do servo estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim, os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Glórias, aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 123 do livro de Salmos está escrito assim: solicitude por auxílio divino. Aleluia. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora, abençoados, estarei apresentando para vocês uma mensagem da minha filha, que também é filha do meu marido e apóstolo e sacerdote desse nosso ministério, pois ela explica com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais e canais. Estejam atentos aos livros e capítulos, anotando e conferindo na Bíblia Sagrada. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo.
Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Muitíssimo amém, muitíssima gratidão. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais, aqui onde você poderá estar assistindo novamente, pausando e anotando todos os livros e capítulos mencionados nessa mensagem e estarem conferindo na Bíblia Sagrada para ofertar e dizimar, dependendo da rede social que vocês estejam nos assistindo. As informações necessárias vão estar na descrição da live. Em outras redes sociais vai estar um vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui acima da minha cabeça. Voltamos aqui a mais um rebanho par sorteado. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus ou Cristo. Rebanho par de número 40 e rebanho 90, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 140, para quem escolheu ser parte do rebanho par 40 do rebanho. Salmos capítulo 130, para quem escolheu ser parte do rebanho par 40 e do rebanho 90. Salmos capítulo 130 para a sua meditação. Salmos capítulo 131, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 39 do rebanho 89. Salmos capítulo 131 para a sua meditação. Eu leio 40, falei 40. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 38. E rebanho de número 88, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 39, que é o livro de Malaquias. 4 capítulos possui o livro de Malaquias. Vamos ver então qual vai ser o capítulo escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é o livro de Malaquias, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho par 38 e do rebanho 88. Malaquias, capítulo 3, para a sua meditação. Malaquias, capítulo 4, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 37 do rebanho 87. Malaquias, capítulo 4, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro, somente do livro de Salmos. Escolha o número de 1 a 12, somente no seu pensamento, e no final dessa live receba um capítulo do livro de Salmos. Salmo sorteado, capítulo 114. Oh, glória! 114 é uma revelação para alguém. 119, mas do versículo 137 ao 144. 137 ao 144. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Salmos capítulo 119, do versículo 137 até o 7º versículo, está escrito assim: Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos, tu os impusestes com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia. Todavia, os teus mandamentos são o meu prazer. Glórias e aleluia. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 119 do livro de Salmos está escrito assim: excelência da lei divina. Aleluia. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um de 100 rebanhos do Senhor Jesus. Rebanho par 16 e rebanho 66, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de 2 João, capítulo 1 e único, para quem escolheu ser parte do rebanho par 16 do rebanho 66, 2 João, capítulo 1 e único. 2 João também, capítulo 1 e único, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 15 do rebanho 65, 2 João, capítulo 1 e único, para ambos os rebanhos, pares e ímpares. A mesma ministração, meditação, aliás, para todos, né? Vamos aqui a mais um
Rebanho par sorteado, rebanho 28 e rebanho 78, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 29, que é o livro de Joel. 3 capítulos possui o livro de Joel. Vamos ver então qual vai ser o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 28 do rebanho 78. Livro de Joel, capítulo 3, para sua meditação. Joel também, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 27 do rebanho 77. Livro de Joel, capítulo 3, para sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações somente no livro de Salmos, onde o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 107. Salmos capítulo 107 é a nossa próxima ministração, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam os gemidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Glórias, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui nesse capítulo 107 do livro de Salmos está escrito assim: Deus salva de todas as tribulações. Aleluia. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número, glórias e aleluia, rebanho par de número 48 e rebanho 98, estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 119, mas somente do versículo 9 ao 16, para quem escolheu ser parte do rebanho par 48 e do rebanho 98, Salmos, capítulo 119. Salmos, capítulo 120, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 47 do rebanho 97, Salmos, capítulo 120, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 32 e rebanho 82, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 21, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 32 do rebanho 82, Salmos, capítulo 21, para a sua meditação. Salmos, capítulo 22, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 31 e do rebanho 81, Salmos, capítulo 22, para a sua meditação. Vamos agora a mais uma ministração das 12 ministrações, somente no livro de Salmos. Escolha o número de 1 a 12, somente no seu pensamento. Salmos, capítulo 12, é a nossa próxima ministração. Para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, Salmos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7, que está escrito assim: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me alegrarei. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são puras. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Glórias, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 12 do livro de Salmos está escrito assim: auxílio contra a falsidade. Aleluia. Vamos aqui apresentar para vocês, abençoados, uma palavra muito importante do nosso sacerdote para todos vocês, onde vocês devem estar ouvindo, anotando os livros e capítulos, e não deixe de conferir na Bíblia Sagrada. Confiram todos na Bíblia Sagrada.
Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, seja bem-vindo para ofertar e dizimar dessa obra do Senhor Deus para conosco. Dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, vocês vão encontrar as informações na descrição da live. Em outras redes sociais, vocês vão encontrar o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui acima. E vamos continuar aqui o sorteio dos 100 rebanhos. Rebanho par sorteado, agora é o rebanho par de número 42. Escolha o número rebanho par 42 e rebanho 92, que estarão meditando no livro. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus ou Cristo e receba um livro e um capítulo para a sua meditação. Livro de Gênesis, que possui 50 capítulos. Vamos ver então qual dos 50 capítulos estarão meditando os rebanhos sorteados. 50 capítulos. Gênesis, capítulo 7. Para quem escolheu ser parte do rebanho par 42 e do rebanho 92, livro de Gênesis, capítulo 7, para a sua meditação. Gênesis, capítulo 8, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 41 e do rebanho 91. Gênesis, capítulo 8, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 50 e rebanho 100, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus e Poderoso no livro de livro de 35, Abacuque. 3 capítulos possui o livro de Abacuque. Vamos ver então qual vai ser o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Abacuque, capítulo 3. Pode? Abacuque, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho par 50 do rebanho 100. Abacuque, capítulo 3. Abacuque também, capítulo 3, para a meditação dos rebanhos ímpares. 49 do rebanho 99. Abacuque, capítulo 3, para ambos os rebanhos ímpares e pares. Vamos aqui a mais uma ministração das 12 ministrações, onde você deve escolher o número de 1 a 12 somente no seu pensamento. Próximo capítulo, 146, é a nossa próxima ministração.
das 12 ministrações que serão feitas durante toda essa nossa live. Salmos capítulo 146, e vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que nossas orações, assim como as orações do livro de Salmos, são todas numeradas. E lembrando também que as nossas orações são uma introdução, assim como as orações do livro de Salmos são apenas uma introdução, pois uma oração dura no mínimo 1 hora. Vamos agora. Senhor Jesus, ó Cristo, nosso verdadeiro pastor, eu peço ao Senhor que livre essas suas santas ovelhas de toda depressão e opressão do mal, com o poder da sua palavra sendo ministrada, seja onde ela estiver, através dessa sua igreja virtual, as underline sem ovelhas. E que haja os poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado agora sobre todos os umbrais de portas e janelas do corpo, da alma e do espírito de cada uma vida aqui presente nessa live, cada lar, cada ambiente, aonde essa live chegar agora, onde quer que ela for compartilhada e onde quer que ela chegar futuramente nas gravações, para que seja destruído todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que tentar impedir essa vida dela fazer a obra dela para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que ele seja destruído, ele e toda a obra dele, é o que eu peço, já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, glórias e aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Louvado seja engrandecido o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos estar ministrando agora o capítulo 146 das 12 ministrações do livro de Salmos, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiças aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. Glórias e aleluia, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui nesse capítulo 146 do livro de Salmos está escrito assim: a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Aleluia. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 12, rebanho 62, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 41, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 12 do rebanho 62, Salmos, capítulo 41. Salmos, capítulo 42, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 11 do rebanho 61, Salmos, capítulo 42, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 44 e rebanho 94, estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 45, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 44, e do rebanho 94, Salmos, capítulo 45. Salmos, capítulo 43, 46, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 43, e do rebanho 93, Salmos, capítulo 46, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações, somente no livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 74. Salmos, capítulo 74, é a nossa próxima ministração, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Por que nós rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas. Tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus propósitos, os seus próprios símbolos. Parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta,
E agora a todos esses louvores de entalhe quebram também com machados e martelos, deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando até o chão a morada do teu nome. Glórias e aleluia, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 74 do livro de Salmos está escrito assim: lamento por causa da profanação. Aleluia. Vamos a mais um rebanho par sorteado. Rebanho par de número 8 e rebanho de número 58 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 92, para quem escolheu ser parte do rebanho par 8 e do rebanho 58. Salmos, capítulo 92, para a sua meditação. Salmos, capítulo 93, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 7 do rebanho 57. Salmos, capítulo 93, para a sua meditação. Agora vamos aqui a mais um rebanho par sorteado. Escolha o número de 1 a 100. Seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus para estar recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Salmos par sorteado 36 e 86, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 136, para quem escolheu ser parte do rebanho par 36 do rebanho 86. Salmos, capítulo 136, para a sua meditação. Salmos, capítulo 137, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 35 do rebanho 85. Salmos, capítulo 137, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações, somente no livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 2. Salmos, capítulo 2, é a nossa próxima ministração, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Glórias, aleluia, louvado seja, agradecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 2 do livro de Salmos está escrito assim: o reinado do ungido de Deus. Aleluia. Agora, abençoados, estarei apresentando para vocês mais uma mensagem. Agora, a nossa nova denúncia. Basta você provar que uma só das 10 afirmações é mentira e anular os livros que estão na mensagem para receber 500 milhões de reais em dinheiro. Preste atenção, anote os livros e confiram na Bíblia Sagrada. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais aqui no @as_sem-ovelhas. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4.
não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Muitíssimo amém. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Lembrando que essa live fica salva para ofertar e dizimar. Basta em algumas redes sociais. Vocês vão ter as informações necessárias na descrição da live. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil ou através desse QR Code aqui acima. Mais uma vez, essa live fica salva, onde você poderá estar assistindo novamente, anotando os livros e capítulos e conferindo nas Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos a mais um rebanho. Passe sorteado, escolha o número de 1 a 100 e receba um livro e um capítulo para a sua meditação. Rebanho par sorteado, rebanho 24, rebanho 74, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 94, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 24 do rebanho 74, Salmos, capítulo 94, para a sua meditação. Salmos, capítulo 95, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 23 do rebanho 73, Salmos, capítulo 95, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 34 e rebanho de número 84, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso no livro 3, que é o livro de Levítico. 27 capítulos possui o livro de Levítico. Vamos ver então qual vai ser o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Levítico, capítulo 27. Quantos são? 27. Levítico, capítulo 27, para quem escolheu ser parte do rebanho
Par 34 do rebanho 84, livro de Levítico, capítulo 27, para a sua meditação. Levítico também, 27, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 33 do rebanho 83, livro de Levítico, capítulo 27, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações, somente no livro de Salmos, onde o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 119, mas somente o versículo 17 ao 24. 17 ao 24 do capítulo 119. Glórias e aleluia. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Salmos capítulo 119, do versículo 17 até o 7º versículo, que está escrito assim: Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Glórias e aleluia, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 119 do livro de Salmos está escrito assim: excelência da lei divina. Aleluia, vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 4. E rebanho de número 54, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de... Livro 21, que é o livro de Eclesiastes. 12 capítulos possui o livro de Eclesiastes. Vamos ver então qual o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade. Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho par 4 e do rebanho 54, o livro de Eclesiastes, capítulo 2, para a sua meditação. Eclesiastes, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 3 e do rebanho 53, Eclesiastes, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho de número par, rebanho 30 e rebanho 80, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Salmos capítulo 63, para quem escolheu ser parte do rebanho par 30 e do rebanho 80, Salmos capítulo 63 para a sua meditação. Salmos capítulo 64, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 29, do rebanho 79, Salmos capítulo 64 para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações, somente no livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 115. Salmos capítulo 115 é a nossa próxima ministração, do versículo 1 ao versículo 7, que está escrito assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 115 do livro de Salmos está escrito assim: honras somente a Deus. Aleluia. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número... Rebanho par de número 2 e rebanho de número 52 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 125, para quem escolheu ser parte do rebanho par 2 do rebanho 52, Salmos, capítulo 125, para a sua meditação. Salmos, capítulo 126, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 1 e do rebanho 51, Salmos, capítulo 126,
para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 6 e rebanho de número 56, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e Aleluia. Salmos capítulo 111, para quem escolheu ser parte do rebanho par 6 e do rebanho 56. Salmos capítulo 111 para a sua meditação. Salmos capítulo 112, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 5 e do rebanho 55. Salmos capítulo 112 para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações somente no livro de Salmos. Lembrando que você deve escolher somente no seu pensamento o número de 1 a 12. E essa é a 12ª e última ministração, Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34 é a nossa 12ª e última ministração dessa live, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos seus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-os e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Glórias e aleluia. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse capítulo 34 do livro de Salmos está escrito assim: provai que o Senhor é bom. Aleluia. Vamos aqui ao último rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 10 e rebanho 60, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Salmos capítulo 145, para quem escolheu ser parte do rebanho par 10 e do rebanho 60. Salmos capítulo 145 para a sua meditação. Salmos capítulo 146, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 9 do rebanho 59. Salmos capítulo 146 para a sua meditação. Agora todos vocês que meditaram no número de 1 a 12, meditem. Aqueles que ainda não meditaram, escolham somente no seu pensamento o número de 1 a 12 para agora estarem recebendo um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade para a sua vida, tá? E lembrando que o primeiro livro sorteado, que foi o livro de 2 João, capítulo 1 e único, 2 João, capítulo 1 e único, é uma meditação para todos. E para você que pensou no número de 1 a 12, se você pensou no número 11, Salmos capítulo 64, Salmos capítulo 64, para quem escolheu ser parte, quem escolheu, eita glórias, pensou no número 11, oh glória, aleluia. Para quem pensou no número 9, Salmos capítulo 124 é uma palavra revelada para a sua meditação. E para você que pensou no número 2, capítulo 123 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 8, capítulo 119 do livro de Salmos, mas somente o versículo 137 ao 144 do capítulo 119 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 10, capítulo 107 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 12, Salmos capítulo 12 é a palavra revelada para a sua meditação. Quem pensou no número 12, Salmos capítulo 12. Para quem pensou no número 1, Salmos capítulo 146 é a palavra revelada para a sua meditação. Para quem pensou no número 3, capítulo 74 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 4, capítulo 2 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 6, capítulo 119 do livro de Salmos, mas somente o versículo 17 ao 24 do capítulo 119 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 5, capítulo 115
do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. E para você que pensou no número 7, capítulo 34 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. E para todos vocês que quer reconhecer e confessar ao Senhor Jesus o Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare abaixo nos comentários a seguinte frase: escreva o seu nome, o seu nome, reconheço e confesso o Senhor Jesus o Cristo como o meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito. E assim que você puder, entre no seu quarto ou no lugar separado e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta em sua frente, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, faça a seguinte leitura. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta, leia a seguinte mensagem da Bíblia Sagrada. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Continuando a oração. Senhor Jesus, eu entrego a ti também o meu jugo e o meu fardo que são pesados. E fale para ele todo o jugo pesado que você esteja passando no momento, carregando. Seja na área física, na área da saúde, na área empresarial, na área espiritual, na área financeira, na área profissional, aonde quer um vício, uma tribulação ao qual você esteja passando no momento. E fale para ele qual é o jugo pesado que você está carregando no momento. E continue a oração. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. Glórias e aleluias e o meu muitíssimo amém. E esteja retornando na próxima live para você estar confessando publicamente ao vivo o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de sua vida. Para você fazer cumprir na tua vida, livro de Mateus, capítulo 10, onde o Senhor Jesus afirma que todo aquele que confessar ele diante do homem, ele também o confessará diante do Pai dele e dos anjos que estão no céu. E todo aquele que negar ele diante do homem que está na terra, ele também o negará diante do Pai dele e dos anjos que estão no céu. Então, faça cumprir em sua vida, livro de Mateus, capítulo 10. Qualquer dúvida, entre em contato conosco através do privado de algumas redes sociais, que a nossa produção estará orientando todos vocês como você agir, as etapas que você deve cumprir a seguir. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número
para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote apóstolo e uma vez por semana também de madrugada, diretamente do monte. Vocês têm a flexibilidade nos horários de nossas lives, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento, material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine o livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 24 ao 27 e João, capítulo 15. Lembrando a todos vocês que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de empregos e trabalhos, às oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que preguem 100% a palavra da Bíblia Sagrada. Eu agradeço muitíssimo a presença de cada um de vocês até aqui, vocês que estão conosco todos os dias e vocês que estão pela primeira vez. Aguardo vocês na próxima live. Não se esqueçam de curtir a nossa live, de compartilhar e de se inscrever ou de nos seguir. E fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Glórias e aleluia, Senhor meu muitíssimo. Amém e gratidão.